A verdadeira autoridade é serviço e sacrifício. Desde os primeiros séculos da fé cristã, a liderança na igreja nunca foi sobre poder, foi sobre entrega. Essa é a herança dos apóstolos, dos mártires, dos santos. E essa é a linha que o Papa Leão XIV resgata com firmeza em sua primeira homilia. A autoridade verdadeira é serviço, é cruz, é sacrifício. Ao aceitar a missão de suceder Pedro, o Papa não se coloca em um trono, mas diante de uma cruz. Ele mesmo diz: "Vocês me chamaram para carregar essa cruz." Ele sabe que não assume um privilégio, mas uma responsabilidade. Uma missão que exige despojamento, escuta e fidelidade. O Papa fala de um ministério que é dado não por mérito, mas por graça. Não se trata de se sentir digno, mas de se deixar conduzir. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, o verdadeiro líder na igreja é aquele que se ajoelha, que acolhe, que sustenta com humildade. Essa visão contrasta diretamente com a lógica do mundo. Fora da igreja, autoridade muitas vezes é sinônimo de domínio, vaidade, prestígio. Mas para quem segue o Evangelho, autoridade é sinônimo de serviço. É a disposição de se consumir pelos outros. O Papa Leão XIV assume essa postura com clareza. Ele não fala como quem chegou ao topo, mas como quem desce ao fundo, onde estão os mais frágeis, os mais esquecidos, os mais feridos. E ali quer estar, ali quer servir. Essa é a essência da Igreja de Cristo. Uma comunidade guiada não por estruturas humanas, mas pela lógica do amor sacrificial. Cada cristão que exerce alguma forma de liderança, seja no lar, no trabalho, na comunidade, é chamado a esse mesmo modelo. Não importa o tamanho do cargo, mas a profundidade da entrega. A autoridade autêntica nasce quando nos tornamos espelho de Cristo, que deu a vida pelos seus. Essa é a revolução silenciosa da fé. Liderar, servindo, guiar, ouvindo, governar, amando. E o mundo precisa, agora mais do que nunca, de líderes assim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essas palavras de João Batista ecoam com força no coração da homilia do Papa Leão XIV. Elas não são apenas uma frase bonita, são uma direção de vida, uma inversão profunda da lógica do mundo. Na igreja, grande não é quem aparece mais. Grande é quem se esvazia, quem se apaga, quem vive para que Cristo seja visto. É essa autoridade que o Papa assume. Não há de ocupar um lugar de glória, mas há de desaparecer para que a luz de Cristo brilhe livremente. Ele cita Santo Inácio de Antioquia, que, a caminho do martírio, escreveu: "Serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não me vir mais, mas apenas o meu corpo." É a imagem extrema da entrega, desaparecer para que apenas Cristo permaneça. No fundo, esse chamado não é só para o Papa ou para os santos. É para todos nós. Todos somos tentados, em algum nível, a buscar reconhecimento, aplausos, importância. Mas o Evangelho nos convida a outro caminho, a um esvaziamento interior, a uma humildade profunda que não se finge pequena, mas que se coloca inteiramente nas mãos de Deus. O Papa Leão XIV nos alerta para um perigo silencioso. Até dentro da igreja, podemos cair na vaidade espiritual. Fazer o bem, mas esperando ser vistos. Falar de Deus, mas desejando ser exaltados. Servir, mas querendo controle. Tornar-se pequeno não é negar o valor pessoal. É reconhecer que todo dom vem do alto e que a nossa maior missão é ser ponte, e não obstáculo, canal, e não centro. Cristo não precisa de estrelas, ele precisa de servidores. Pessoas que amem mais a verdade do que a própria imagem, que estejam dispostas a assumir, se for preciso, para que a luz chegue onde deve chegar. Essa é a grandeza escondida dos santos. E esse é o convite que nos é feito hoje: diminuir para que ele cresça. A lógica de Cristo é a lógica da cruz. E não há como segui-lo sem passar por ela. Na homilia,
O Papa Leão XIV invoca o exemplo de Santo Inácio de Antioquia, que escreveu aos cristãos de Roma enquanto era levado acorrentado para o martírio. Inácio não pediu socorro, não clamou por salvação. Ele desejava apenas uma coisa: desaparecer para que Cristo fosse plenamente revelado. Esse é o mistério da entrega. É o momento em que o ego se cala e a alma diz sim. É o instante em que a vontade pessoal se curva diante do chamado divino, não por medo, mas por amor, não por obrigação, mas por confiança. O Papa, ao iniciar seu ministério petrino, assume esse espírito. Ele reconhece que a missão que lhe foi confiada não é de glória terrena, mas de oferta. Ele se oferece como servo, como pastor, como ponte, e essa entrega não é vazia. Ela dá frutos. A cruz não é o fim, é o caminho para a ressurreição. Cristo venceu a morte não contornando a dor, mas atravessando-a. E nós somos chamados a fazer o mesmo. No coração da fé cristã está essa verdade silenciosa e poderosa. Quanto mais nos doamos, mais nos tornamos inteiros. Quanto mais amamos, mais nos libertamos. Quanto mais nos esvaziamos, mais Deus pode nos preencher. O Papa Leão XIV encerra sua homilia com um desejo profundo: que Deus lhe conceda a graça de se entregar por inteiro, com a intercessão terna de Maria, Mãe da Igreja. Essa graça também pode ser nossa. Cada um, à sua maneira, pode viver esse mistério. No cotidiano, na renúncia que ninguém vê, no perdão difícil, na fidelidade silenciosa, na compaixão que custa, na cruz que não se evita, mas se abraça, porque ali, na entrega total, Cristo se revela, e a verdadeira autoridade floresce, não da força, mas do amor. Se você sentiu a força dessa mensagem, inscreva-se no canal para mais palavras vivas do Papa Leão XIV. A voz dele é um chamado para nossa própria transformação.